bem-vindos a junho, signo de Escorpião. Lembrando que esse vídeo é para Sol, Ascendente e Vênus em Escorpião. E antes da gente começar, tô reparando no cenário novo. Não consegui gravar todos os vídeos mês passado em função da minha mudança. Mudei de casa, pessoa física Amanda, mas o tarô de Amanda, a empresa, também mudou de casa. Estamos reformando nossa sede física aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, se você é escorpiane que tá assistindo esse vídeo, quiser saber mais informações sobre a Tenda, esse empreendimento holístico que vai ser aberto aqui em Belo Horizonte, provavelmente no mês de agosto, já me segue lá no @otarodeamanda, que é onde eu tô mais ativa, e depois no atenda.holística para acompanhar todas as novidades sobre esse lugar maravilhoso que eu vou amar receber todos vocês, tá bom? Falando um pouco sobre o jogo, eu achei curioso, tô até jogando com esse baralho que é o baralho do Aureliano. Alguns cartomantes conhecem porque ele fazia essas zines de tarô até terminar de desenhar o baralho todo, e eu acho ele fantástico, ele super flui na minha mão, assim. As leituras que eu faço com ele sempre tem um tom bem gostosinho, assim. E eu acho que das leituras que eu fiz pra Escorpião desde que eu comecei o canal, essa é uma das que eu vejo mais tranquilas. Sempre o jogo de vocês tem uma pegada meio darkzeira, né? Que eu já até falei isso aqui algumas vezes, que o Escorpião tá sempre superando algum trauma, tá sempre superando alguma dificuldade. E acho que o único ponto realmente dark que vem no mês de junho com relação aos nativos do signo de Escorpião é a ansiedade. Então, eu vejo que ainda existem algumas questões, principalmente a ansiedade com relação ao equilíbrio de coisas materiais. O escorpiano, ou ele tá com mais de um emprego, ou ele tá trabalhando, estudando, ou ele tá com 2 empregos e estudando. Assim, eu sinto que a vida material de vocês, ela ganhou um boom muito grande desse ano de 2022, então algumas transições importantes aconteceram, alguns movimentos de retomada. Eu realmente vejo muitos escorpianos estudando aqui, retomando os estudos ou se dedicando mais, tendo uma dedicação diferente aos estudos. E eu acho muito importante esse movimento de retomada intelectual, porque o escorpiano ele se alimenta muito daquilo que ele estuda, daquilo que ele absorve, né? Vocês têm um fundo infinito. Eu admiro muito isso dos escorpianos. Um fundo infinito para conhecer as coisas, né? Uma curiosidade muito grande. Só que pode ser que vocês estejam tendo dificuldades de conciliar todas essas coisas. É eu começar a gravar, que toca a campainha. Vou pausar e já volto. Porque eu dei manja. Com certeza. É o juntar dele. Com certeza. Eu acho que malandro, se ele não fosse de Exu, ele seria de Oxóssi com Iemanjá. Faz todo sentido. Não é cara dele. Faz todo sentido. Não é cara dele. E não é que a gente tem os arranca-rabos, com certeza é o malandro da Oxóssi. É isso, estão tentando adivinhar o orixá do meu gato. Parei falando que eu acho interessante que vocês tenham uma sede de curiosidade muito grande, né? Os nativos do signo de Escorpião, mas que eu vejo que nesse momento em que vocês já retomaram um pique, já retomaram esse ritmo de busca por trabalho, de busca por estudo, de uma busca intelectual, de uma busca por evolução, né? De fato, assim, sentir que está evoluindo, esse é o momento de organizar melhor esses fluxos de trabalho, estudo ou trabalho, ou as múltiplas potencialidades para vocês evitarem esse cenário aqui, que é um cenário muito mais do que o cansaço, é um cenário ansioso que você termina de trabalhar, desliga o computador e fala, tenho aula. Aí sai correndo, sai quebrando pra aula, volta da aula, fala, putz, mas amanhã cedo eu tenho aquela reunião. Se prepara pra reunião, etc, termina, trabalha, responde e-mail, atende ligação, fala, nossa, tá no horário da aula de novo. Então é como se não tivesse nenhum respiro entre as esferas materiais de vocês nesse mês de junho, e eu acho que isso também, eu não gostava muito disso quando eu ouvia, mas agora eu entendo. Todo excesso prescreve uma falta de algo, né? Subentende uma falta de algo. E é muito interessante que vocês, escorpianos, elemento água, naipe de copas, não saiu nenhuma carta de copas. Eu acho que esse excesso de atribuições da vida material, ele esconde uma insegurança emocional. Ele esconde um lugar de afastamento de algumas possibilidades emocionais. No final do jogo de vocês, a carta da lua fala muito de... Eu acho que vocês estão entendendo que em algumas dimensões de afeto, algumas relações de vocês não estão recebendo mais aquilo que vocês gostariam de receber. E que não é por maldade da outra pessoa, não é por
limitação da outra pessoa, né? Não é como se a outra pessoa não quisesse fazer isso por você, mas é que aquela pessoa é de uma natureza muito diferente da sua, ou que ela está percorrendo um caminho que eventualmente vai desembocar num lugar muito distante do seu caminho. Então eu acho que assim, esse excesso de atribuições materiais, ele esconde o fato de que se vocês tiverem tempo para poder pensar e não racionalizar, mas sentimentalizar isso tudo que tá acontecendo com vocês, vai ficar muito claro que tá faltando alguma coisa. E eu não acho que vocês saibam lidar com a falta nesse sentido, né? Então acho que é hora de dar abrir espaço para vocês terem tempo de pensar sobre as coisas, sabe? Sentar um dia num domingo sozinho, abrir um vinho, pra quem não bebe um suco de uva, sentar no sofá e externalizar o lugar onde tá começando a inflamar, começando a doer alguma coisa emocionalmente, ao invés de pegar 35 livros para ler, assistir 2 documentários. Mesmo o tempo de ócio de vocês está sendo permeado por um monte de atividades que parecem obrigatórias, e eu acho isso extremamente problemático em alguns aspectos, né? Porque parece que a cabeça não descansa. Então a gente tem um jogo que começa na prosperidade, começa no 10 de ouros, começa no universo me falando, olha, esse mês de junho os escorpianos vão colher muitos bons frutos do que está sendo trabalhado. É importante esse movimento de cuidado da vida material que vocês fizeram, mas não é um movimento único, né? Então, apesar de um mês muito próspero financeiramente, materialmente, intelectualmente, no final do mês eu vejo vocês se sentindo um pouco vazios de companhia, vazios de afeto, vazios de perspectivas, principalmente para escorpianos que estão numa relação de longo prazo, tem a sensação de será que eu estou traindo meu parceiro ao me ver muito mais fazendo planos com outra pessoa do que com esse parceiro, do que com essa parceira? Então vocês têm muito medo de trair, não trair no sentido de consumar um ato sexual com outra pessoa, mas trair, sabe quando você faz um plano compartilhado? E aí o plano é, sei lá, viajar o mundo. E aí, de repente, você pensa, poxa, mas talvez eu não queira viajar o mundo com esse meu parceiro, talvez eu queira viajar o mundo sozinho. Ou talvez eu queira viajar o mundo com outra pessoa. Aí é que o filho chora e a mãe não vê, e eu não tenho resposta para dar para vocês com relação a isso, porque eu acho que é um movimento que ele caminha mais ou menos até outubro, novembro, até o inferno astral de vocês, um mês que antecede o aniversário de vocês. Eu acho que a gente ainda vai estar falando disso, né? Mas em outras perspectivas, outras considerações legais que surgiram aqui no jogo pra mim. A gente tem um 6 de paus seguido de Imperatriz, a carta do triunfo seguindo da carta da criatividade. Para escorpianos que trabalham principalmente com comunicação, processos criativos, artísticos, esse é um mês muito rico em ideias, é um mês muito rico em possibilidades. Pode ser que alguém se aproxime de você com um projeto, algo que ainda tá num lugar iniciático, né? Por exemplo, vamos começar, e eu vejo isso nitidamente, vamos começar um podcast falando sobre, sei lá, você trabalha com, vamos supor que o escorpiano aqui, ele tem uma profissão tradicional, trabalha como vendedor. E aí alguém te chama pra fazer um podcast sobre futebol. E aí é uma coisa que você é apaixonado, é uma coisa que você tem argumento, você tem estrutura intelectual pra tocar. É algo muito experimental porque tá começando, mas pode ser que isso dê vazão para uma série de outros projetos dentro de uma área um pouco mais criativa, um pouco mais artística, que você também tem interesse em trabalhar. Então o mês de junho é um mês que ressalta as múltiplas habilidades do signo de escorpião. Dá até uma sedinha. Para além disso, a gente tem o Hierofante e o 8 de paus nesse jogo. Um arcano mestre e um arcano que vai falar muito sobre muitas propostas novas, né? Eu acho interessante que o Hierofante, ele coloca um foco nesse 8 de paus, no sentido de essas propostas que vão aparecer podem ser propostas de vida também, propostas de o escorpião tá conhecendo muitas pessoas novas ou conheceu uma única pessoa nova. Isso aqui é muito específico, tá? Que tá aqui no arquétipo da Imperatriz, uma pessoa muito magnética, muito sedutora, muito envolvente, que incorpora o arquétipo da Imperatriz, muito segura, muito independente. E aí o escorpiano, ele pensa, poxa, tenho medo do que tá acontecendo aqui,
mas acho que eu consigo organizar esse fluxo de sentimentos, eu acho que vocês conseguem mesmo, sentimentos para poder construir um caminho de conhecer essa pessoa. O Papa é um arcano que fala muito sobre conhecimento, no sentido de, talvez vocês dois acabem fazendo algo juntos criativamente, acabem produzindo algo juntos, acabem esse envolvimento que começa numa esfera, pode acabar se desdobrando em outros lugares e talvez desperdiçar essa conexão seja desperdiçar uma possibilidade de um encontro muito profundo, muito abrangente. Que, gente, encontros com pessoas que têm o arquétipo da Imperatriz é sempre uma caixinha de surpresas, né? Pode ser ótimo, lindo, nota 10, ou pode ser algo que você vai ter que pagar R$120 uma sessão de terapia pra poder resolver. Então, assim, depois vocês me contem nos comentários ou na minha DM, no meu direct do Instagram, que tipo de encontro foi esse aqui pra você, escorpiano. Mas de uma forma geral, até o tom desse jogo, né? Eu gosto, principalmente quem assiste vídeos diferentes, né? Eu tenho alguns consulentes que assistem vídeos meus diferentes. Vocês percebem a variação quando é um jogo mais denso, a minha própria postura com relação ao jogo muda. E esse foi um jogo que fala, olha, tem muita coisa aberta, boa pra acontecer. Não são coisas fáceis, são coisas que envolvem uma travessia emocional, mas que do outro lado tem uma colheita de frutos muito bonita, muito intensa, muito magnética pra acontecer nesse restante de ano. Então eu vou sugerir a vocês que voltem. Deixei separado uma playlist aqui no canal, na leitura anual, para vocês colocarem em perspectiva essa leitura de junho e me contarem depois o que vocês acharam. Bom, curtem, comentem, compartilhem, me sigam nas redes, deixem um comentário aqui para saber se ressoa essa leitura para você. Um beijo e até o mês que vem.